de Deus na terra. Nós temos nomes, pessoas, heróis que foram inclusive escritos a sua biografia como sendo heróis da fé. E eu não vou falar dos heróis da fé. Há um capítulo no livro de Hebreus que determina o perfil de um herói da fé. E começa aquele capítulo dizendo como foi dado esse título àquelas pessoas. E quando você observa a lista que está escrito ali, você vê que foram pessoas que tinham dois hábitos. O primeiro era obedecer. O segundo era crer. Todos eles obedeciam. Eu fiz uma pergunta a um determinado professor de teologia, quando assim estudava ainda a teologia, quando eu tive a oportunidade de estar com ele, PhD em teologia sistemática pela Universidade de Pensacola, Flórida, ligada ao Seminário do Sul, nos Estados Unidos, falecido Dr. Landon Jones, amigo talvez um dos maiores teólogos conhecidos, e ele define como uma possibilidade, por conta da nossa natureza, a obediência. Porque temos pecado, a nossa maior luta é contra o pecado, e pecado é sinônimo de desobediência. Então nós temos uma carteirinha de pecador. Tornando isso para os dias de hoje, se você quiser fidelizar alguma coisa da parte de Deus, assim como aqueles que nos vendem botijão de gás, nós temos alguns quadrinhos, e todas as vezes que nós compramos uma unidade com aquele fornecedor, ele carimba ali. E ao preenchermos todos aqueles espaços, temos um prêmio. Qual o prêmio? Um bujão de gás gratuito. Abra um parênteses, eu acho que é isso, eu não sei. Acho que é um bujão gratuito, ou é 10% de desconto no bujão, ou é uma água gratuita, eu não sei o que eles dão, mas tem um prêmio. Eu, para falar a verdade, agora eu estou pensando aqui, eu não acho que eu nunca consegui ganhar nada marcando ali. Até porque um dia eu compro com um, outro dia eu compro com outro, outro dia eu compro com outro, outro dia eu compro com outro. Isso também faz parte. Livre comércio. Acreditamos nessa história fatídica em que nós temos liberdade de comprar com quem quisermos, aonde quisermos. E aí vai uma série de outras considerações que não são, na verdade, 100% verdade. Mas observando os heróis da fé, eles tinham nesse cartão de fidelidade esses dois critérios: obediência e crer. Todas as vezes que você lembra de alguém que foi mencionado naquele capítulo como alguém que tinha fé, obedecia e cria, o resultado era extraordinário. Quando nós obedecemos e cremos, por isso obedecemos e voltamos a crer, por isso não paramos de obedecer e crescemos naquilo que acreditamos, coisas extraordinárias acontecem na nossa vida. A pergunta é: e se eu faço isso o contrário?
Se eu não obedeço, a Bíblia diz que os que não obedecem já estão condenados. Obrigado, amado. Os que não obedecem já estão condenados. Os que não obedecem, a sua vida vai de mal a pior. Os que não obedecem é um buraco para um buraco maior. Agora, falando de um grande homem de Deus dos dias de hoje, ouvi a seguinte frase. Bispo Macedo, abram aspas. Reticências. O fundo do poço para o pecador não acaba. Porque cada dia ele vai cavando. Quando ele acha que é o fim, mais fundo ele está indo, mais distante de Deus ele fica, mais longe da graça ele fica. E quando ele tenta sair, ele não consegue ver o topo do fundo, de tão fundo que a pessoa chega. Eu não sei onde você está. Confesso ao irmão, à irmã, os que estão me ouvindo, que a intenção aqui não é trazer tristeza ao coração dos irmãos. Pelo contrário. Separei um versículo apenas. Nessa parte introdutória, espero ter sido bem claro. Por conta da minha natureza, eu tenho uma carteirinha. Essa carteirinha é de pecador. E atrás, Deus carimba. Todas as vezes que eu for obediente e crer, Ele carimba ali. Puf, puf, puf. E no final da vida, quem permanecer fiel até o fim, tem prêmio. Quem não permanecer fiel até o fim, também tem prêmio. Só não sei se é bom, mas tem. Para os que morrerem e viverem na prática do pecado, o fim é ruim. Há quem diga, eu vou abrir um parênteses antes de entrar propriamente no texto bíblico, que essa é uma teologia do terrorismo, né? Se você não crê, você vai para o inferno. Mas não tem outro lugar, irmão. É bíblico. É lá. Se este pecado fosse bom, Jesus teria pecado. Mas não, o pecado é ruim. Por isso ele obedeceu, como diz o livro de Tiago. Obedeceu o Pai em tudo. Tudo Jesus obedeceu. E disse para que eu e você fizéssemos a mesma coisa. Agora, baseado em Josué 1:8, eu separei aqui 5 coisas importantes para você colocar na porta da sua geladeira. Pelo menos para te lembrar. Para te ajudar nessa carteirinha de pecador que você tem, você começar a sentir que Deus está te carimbando com coisa boa. E é muito bom quando Deus pega a minha vida e fala assim, ó, sou eu, puf. É a minha graça, puf. É o meu amor, puf. É a minha bondade, puf. É o meu livramento. É muito bom. E se você tem a esperança de sair daqui diferente, preste bastante atenção. Não cesse de falar deste livro. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, só abrindo parênteses antes de eu seguir ali, que o então já é a resposta, já é a conclusão. Moisés tem aproximadamente 611 mandamentos, e uma porção de outras coisas que são ligadas aos mandamentos. Como eu disse anteriormente,
a liderança de Moisés deixou um peso muito grande com os 10 mandamentos. Por que eu digo 10? Porque são 10 que estão ligados a princípios morais. E tantos outros são cívicos. Eu vou fazer uma breve explanação sobre essa distinção, porque não comer carne não é um princípio religioso, mas se tornou um princípio religioso por conta do Deus de Moisés. E aí as pessoas pegaram aquela lei, aquela montoeira de lei, que estavam, na verdade, cuidando do povo de Israel, e isso trouxe um grande peso para a liderança. Porque qual era o problema do povo de Israel no tempo de Moisés? Um pouquinho antes de Josué. O povo tinha que obedecer, mas o coração do povo era ruim. Que coração ruim era daquele povo. Você que conhece um pouquinho da história, você lembra que todas as vezes que Moisés levou a Faraó o desejo de libertar o povo não estava nem pronto para sair. Num determinado momento, o Faraó até abriu o coração para libertar o povo. E pergunta para um dos seus conselheiros: quantos são? Quantas pessoas nós vamos perder nessa brincadeira? E responderam a Faraó: em média de 600.000 cabeças. Ou seja, homens, trabalhadores. Em média. E aí Faraó: então deixa eles ir embora. Pode deixar eles ir. Quando Moisés sai da presença de Faraó para levar a mensagem para o povo não estava pronto para ir embora. Não queria ir. Caramba, o líder lutando para o povo sair do lugar onde estava, mudar de vida, irmão. Qual era a terra que Deus havia prometido para Moisés? Canaã. Terra boa, só coisa boa. Não era uma terrinha. Não era um lugar onde tinha água uma vez por ano e a vaca dava leite uma vez por ano, não. Compreende? O povo não queria ir. A grande luta de Moisés era fazer aquele povo ir. Caminhar, sair do lugar. A grande dificuldade hoje é a mesma. No livro de Deuteronômio tem uma referência que Moisés estava estafado, cansado, estava exausto de resolver problemas entre pessoas. E o seu sogro, certamente orientado por Deus, deu a ele uma saída. Mas o povo não estava preparado para obedecer. Vocês conhecem a história, o que aconteceu com Moisés e com aquela geraçãozinha difícil. Os caras queriam comer cebola, gente. Deus mandando pão, os caras queriam ficar comendo cebola lá no Egito. Deus falou que ia para um lugar onde ia ter grama verde, a água ia correr, e a banana ia ser grandona. Olha só, Deus falou que tudo que eles fizessem naquele lugar ia ser diferente, próspero, tão grande quanto de onde eles estavam vindo. E eles queriam aonde? Deserto, escorpião, sol de dia e frio de noite. Que geraçãozinha ruim aquela. Alguma semelhança? Claro que há, mas eu não quero detalhar aqui as semelhanças. Moisés sobe para orar, o povo, em vez de orar, faz o quê? Bezerro de ouro. Essa é a frase que eu mais gosto deste episódio. Deus fala para Moisés assim: Moisés, vem cá, desce que o teu povo está fazendo coisa que eu não gosto.
Moisés pega a Bíblia dele daquele tempo, 2 tijolão escrito pelas próprias mãos de Deus, bota um de cada lado, e não era curto o dia não, tá? Ele levou 3 dias para descer o negócio. Chegou lá, todo mundo dançando e pulando, em volta de quê? De um bezerro de ouro. Os caras pegaram tudo que não podia e fizeram um gesto para Deus. Presta atenção nisso, irmão. Presta atenção nisso. O que está no teu coração faz você fazer as pessoas verem com os seus gestos. Isso aqui é um gesto. Me dá sua mão, Fernandinha. Isso é outro gesto. Isso é outro gesto. Isso é outro gesto. Deu para entender? Deu para entender? Quando Deus viu aquilo, Deus abominou. Sentiu mau cheiro com o que estava ali no povo, acontecendo com o povo. E Moisés se irritou, se irou. Pegou aquelas tábuas que tinham sido escritas com as próprias mãos de Deus. A lei ali, ó. Lê ali. Por que eu estou contando a história? Porque tem gente que não sabe a história. Não vem na EBD, não sabe. Vai lá. Não cesse de falar deste livro da lei. Qual é a primeira regra para uma vida obediente? Primeiro, conhecer a lei. Depois, experimentar a lei, vivenciar a lei, torná-la vida, viva, porque a lei só escrita é morta. Ela precisa existir. E como que Jesus fez isso? Olha, se vocês pegarem assim, depois vocês vão ver isso no Novo Testamento. Se vocês fizerem só assim, não tem valor nenhum, não. Vocês têm que fazer assim. O obediente conhece a lei. Ele experimenta, ele passa a viver a lei. Ele não precisa falar muito. Ele não pode deixar de falar. Porque uma das grandes coisas que nós temos como autoridade espiritual é denunciar o pecado. Repita comigo assim: eu tenho obrigação de denunciar o pecado. Irmão, mas não é o pecado alheio. É o que o irmão teve a oportunidade de fazer agora há pouco, com o seu pecado diante do Senhor. Eu preciso ser contra tudo e qualquer coisa que se levante contra a lei do Senhor. Se necessário for, entregar a minha vida por isso. Alguns já entregaram e a igreja cresce. A igreja de hoje é perseguida, a igreja cresce. Nós entendemos que a igreja é perseguida. E esta igreja que é perseguida, ela cresce. Pastor, olha, maravilhosamente bem, não tenho problema nenhum. Se é um alerta, amarelinho, viu, irmão? Se no trabalho as pessoas que fazem as coisas que não estão na lei de Deus, e você não fala nada, você está errado. Se na escola, na faculdade, as pessoas com quem você convive fazem e usam práticas das quais não estão na lei do Senhor, você está errado, você tem que falar. Ah, pastor, mas é assim, eu não vou ter amigo nenhum. Graças a Deus. Que bom. Pastor, eu não vou parar emprego nenhum. Que bom também, porque aí Deus vai arrumar outro jeito de te sustentar, porque o sustento da tua casa não é o teu trabalho. O que diz o salmista? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. Se o Senhor não for com você, em vão trabalha o quê? Os trabalhadores. Acabou. Pastor, lá, olha, eu tenho que fazer coisa que o meu coração não dá. Então pede para ir embora. Coloca diante do Senhor um desafio. Faça um propósito diante do Senhor. Suba no teu monte. Mas não desvie o seu coração da lei. Não desvie o seu coração da lei. Você pode ler o finalzinho? Lê só o finalzinho, só para você falar, é verdade, está na Bíblia. Então você prosperará e será bem? Se eu não fizer isso, vamos fazer uma afirmação negativa, tá bom? É uma propositura negativa.
Então, se eu não fizer isso, eu não vou prosperar e não vou ser o quê? Não vou ser bem-sucedido. Ah, pastor, cheguei à conclusão. Nada que eu faço hoje dá certo. Falta conhecimento da lei? Falta? Falta. Falta você viver a lei de Deus? Falta. Ponto. Mas, pastor, tem gente que quer ainda complicar mais a coisa. Não está predestinado eu ser assim. Isso não é um destino. Irmão, seja o que for, da maneira como você acreditar. Tem gente que está fazendo curso de constelação familiar para arrumar sua casa. Terapia familiar. Vou abrir um parênteses aqui para vocês não ficarem assustados. São doutrinas espíritas disfarçadas que levam a pessoa para o diabo. Não, pastor, aquilo ajudou, porque eu conheci o meu passado, o passado do meu pai, o passado do meu avô, o passado do meu bisavô, e eu entendi então que eu estou numa família disfuncional. Não tem nada errado até agora. Mas para dar jeito na tua família, não cesse de falar deste livro para o teu filho de manhã, para a tua esposa na hora do almoço, para o teu marido à noite. Essa deve ser a discussão da igreja. Não é se o Flamengo ganhou porque uma bola entrou, o outro chutou. Pastor, o senhor concorda com o gol do Flamengo? Irmão, eu não estou nem aí se o cara fez gol, se não fez. Eu amo o Flamengo. Não estou nem aí. Pastor, o senhor foi lá no evento? Não quero saber. Pastor, o senhor viu a moda agora? O que está acontecendo? Irmão, moda passa. Não passa? Tudo passa. Mas as minhas palavras não passarão. Tudo vai passar nessa vida. Inclusive a liderança da igreja. Recebi um artigo de uma pessoa que trabalha com o ministro do Supremo. Depois vou lhe passar. Que as pessoas de 60 anos podem cometer crime à vontade. Doutora Querubina e doutora Fernanda. Pasmem as senhoras e os senhores mais doutos, cultos. Essa é a orientação que a gente recebe nesse Brasil. Vocês podem. Por quê? Aí eles alencam uma porção de coisas. Prescrição do crime, porque com 60 anos, a partir de tal data, você passa a ter 20 anos, aí dá um período decadencial, os 10 anos anteriores, você não vai ser preso. Você já imaginou? Nós vamos ter quantas quadrilhas de pessoas com acima de 60 anos? Antigamente, olha só, antigamente a gente chegou a ouvir que roubar celular não era o quê? Crime. Aí você tem um aumento de índice de aumento de celular, e não é só celular, porque agora o cara rouba o seu celular, entra na tua conta, faz um Pix, pega os teus dados, faz uma porção de compra na internet, chega em casa uma porção de compra para você pagar, e você vai ter que pagar. Essa é a lei que a gente tem. Uma lei que não serve para o povo de Israel. Mas o nosso faraó, coincidentemente ou não careca, coincidente ou não no Supremo Tribunal Federal desse país, toma decisões aonde oprime a nação. Oprime a nação. E sabe o que vai dar jeito nessa nação? Um povo quando orar e se converter dos seus maus caminhos e se juntar. Irmão, como eu espero esse tempo, quando a igreja brasileira se juntar e falar assim: o Senhor desta nação chama-se Jesus. Chama-se Jesus. Segunda coisa, segunda orientação para quem quer ter uma vida obediente. Faz o quê? Continua. Medite nele, ou seja, no livro, dia e noite.
Tempo de qualidade, vocês sabem que é uma das teorias de relacionamento, não é isso? São 5, né? Não vou citar aqui. Alguém perguntou para essa pessoa, psicanalista, inglês, como que você define o amor? E ele falou 5 coisas, e um deles lá é tempo de qualidade. Deus já entendia que o homem precisava de tempo, por isso fez o tempo para que desse o homem condições de ter relação com ele. Como que Deus fez Adão no paraíso? Cronos. Como que Deus fez o Adão no paraíso? Sem tempo. Adão no paraíso era o quê? Eterno. Eterno. Não tinha tempo no paraíso. Tá certo? Estão compreendendo aqui o raciocínio? Pastor, como que você sabe disso? Não tem como nós medirmos, mas não foi de um dia para o outro que Deus fez tudo isso. Até porque hoje tem um sistema de medição do tempo, que é o carbono 14, que é o mais antigo, de se verificar quanto tempo aconteceu a criação. Foram 4 milhões de anos. Dá para entender? Então o tempo lá para Adão não tinha o quê? Referência. O que tirou essa eternidade de Adão? A minha carteirinha. A galera gosta de carteirinha, gente. O cara gosta de carteirinha. Todo mundo. O brasileiro não tem país no mundo com mais carteirinha do que brasileiro. Você vai no SUS, você tem que ter o quê? A carteirinha do SUS. Liguei essa semana para uma pessoa que precisava operar, a pessoa perguntou assim, qual é o número da carteirinha do SUS? Aí eu passei. Aí ele perguntou, tem a carteirinha do CISREG? Aí eu passei. Tem a carteirinha da clínica da família? Porque esse é um processo. Aí eu liguei para a família e perguntei assim, qual a carteirinha da família? Não, o agente de família vai até a sua casa e dá um número para você. E passa a te assistir. O programa é legal, gente. O programa é legal. Mas olha quantas carteirinhas. SUS, CISREG, Programa de Saúde da Família, né? Aí, tem a carteirinha do médico, porque aí, quando chegou no médico, ele perguntou assim, qual é o CRM do médico? CRM é o quê? É o quê? Registro. O que é registro? Carteirinha. Eu falei, meu Deus. Aí ele, quem está pedindo? Eu falei, sou eu, Carlos. O senhor pode mandar também a sua carteirinha? Quantas carteirinhas para a pessoa dizer se pode ou não ajudar uma pessoa que precisa de uma internação que iria morrer? 5 carteirinhas. E dependendo de como você está aqui, nem as carteirinhas ajudam. Precisa da carteirinha do plano de saúde, 6. Nós estamos na luta, juntamente com a Associação Brasileira de Defesa de Direitos de Doenças Raras do Brasil. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro mandou uma determinação para que os planos de saúde atendessem TEA, TDAH, doenças raras, porque eles excluíram os atendimentos do plano. Excluíram, simplesmente nenhum deles atendem. Porque é alto custo, enfim, é algo que não tem, você vai fazer a vida inteira. Eles excluíram esses. Então, há um movimento nacional em defesa, lá em Brasília, para que se crie uma regra que defenda os direitos dessas pessoas que precisam de um cuidado especial, que precisam que sejam lembrados de maneira especial. Tudo tem carteirinha, gente. Tudo. Se você para pensar, a sua bolsa agora não deve ter pelo menos uns 10 cartões. Muitos que funcionam e outros que não funcionam. Carteira de identidade, carteira de habilitação, título de eleitor, certificado de reservista digital, CNH digital, carteira de trabalho. Tudo. Quem tirou a nova carteira tem tudo isso num documento só. Mas aí tem cartão do banco, mesmo que não funcione. Cartão do outro banco, cartão do banco digital, cartão do escritório. Esse jeito me tomaram a chave de onde eu fico e falaram assim, agora o senhor tem que entrar com esse cartão aqui. Meu Deus do céu, cara. Tanto cartão, aí você bota cartão, tira cartão, bota dedo, tira dedo, faz reconhecimento facial. É uma coisa louca. Você tem Nubank?
Tem? Tem Nubank? Tem agora injetável. Você tem Nubank? Já viu a hora que você vai comprar no Nubank? E de repente aparece assim, hora de tirar o quê? Hora de tirar o quê? A foto. Que coisa maravilhosa. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Porque tem gente que acha que carregando a Bíblia não precisa da carteirinha. Tem gente que acha que levando o livro, daqui a pouco. Tem gente que acha que levando o livro na mão ou debaixo do sovaco, não precisa de quê? Da carteirinha. Você precisa dominar o livro. Você precisa entender, manejar. Você sabe onde está o livro de Ezequiel? Sabe? Abre aí Ezequiel 37, versículo 1. Bota não, tá? Só para a galera abrir ali. Ezequiel 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não está assim, irmã? Fala a verdade. Olha no índice, vê a página, passaram-se 2 minutos, 3 minutos. Quem achou, diga amém. O Senhor seja com eles. Agora bota, por favor. Agora é mais fácil, né, Cris? Às vezes empaca também. Prepara o glória, hein? A gente é batista, mas dá glória. Vai lá, leiam. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo seu Espírito e deixou no meio de um vale que estava o quê? Cheio. Cheio. Versículo 4. Leiam. Vai embolar a língua agora? Você sabe o que é identidade visual? Um dos primeiros critérios da arte de marketing, de qualquer tipo de marketing, é estar claro a imagem. A igreja precisa ter clareza no que vai ler agora. O que o profeta vê? Um povo todo seco. Povo seco. Agora o verso 4. Profetize para que estes ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Estou brigando não, pode dar glória a Deus, aleluia, anjos cantem no céu, pode dizer Senhor, obrigado. Você entendeu o que está ali? Se eu não medito, eu fico seco. A palavra está lá. E quando eu leio, é o Senhor quem está falando. Volta em Josué 1:8. O que o Senhor está falando? Se eu meditar, se eu parar, tiver tempo de qualidade com o Senhor. Josué 1:8. Não é assim, Fernanda? Olha lá. Não é 8:1 não, é 1:8. Finalzinho. Então você o quê? Você o quê? Prosperará. E será o quê? Bem-sucedido. Eu quero. Eu quero. Se eu não me engano, os irmãos estão no 181 da meditação diária e tem gente que não está fazendo. Tem gente que não está fazendo. E o pastor está lá lutando para ajudar você a fazer a leitura,
a ler a Bíblia, a cumprir, fazer os questionários, tem live para te dar motivos para você permanecer e vai. É um ministério que é muito mais difícil do que eu pregar aqui durante 100 vezes. Como é duro o coração desse povo. Como é difícil. Como é difícil. Por fim, queridos, não menos importante do que o primeiro e o segundo momento do nosso texto, o texto diz assim: vamos juntos? Medite nele para que você tenha o cuidado de fazer segundo o que nele. Aí ele começa a botar na tua vida o limite, assim como foi com Adão. Como foi com Adão? Olha, Adão, está vendo o passarinho? Eu fiz para você. Está vendo o boi? Eu fiz para você. Está vendo esse rio bonito, fresquinho? O ecossistema, a biodiversidade no paraíso era perfeito. Existia um equilíbrio. Os biomas se comunicavam. Eles entendiam o valor de cada uma daquelas coisas. Havia uma harmonia. Veio o pecado, carteirinha de pecado para Adão. Saiu daquele lugar, tudo em harmonia, e começou a saga do homem. Começou a história do homem. Dito isso, Deus estabelece um novo limite. E ele deixa claro para Adão como que deveria ser. Fica muito claro, lá no livro de Gênesis, como que deveria ser esse limite, a partir do paraíso. Mas o homem não quis. E se ele não quis viver as promessas, ele começou a viver as maldições. Se ele não quis viver as coisas boas, ele passou a viver as coisas ruins. E quem não sabe a história ainda fala que Deus é ruim. É fato que isso incomoda muita gente. É igual 2 elefantes. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomoda muito mais. 3 elefantes incomoda muita gente. O quê? 4 elefantes incomoda muito mais. Não é assim? Lembra da musiquinha? Primeiro grande elefante de Adão, Eva. Pastor, por quê? Tu já imaginou? Sair de um lugar onde estava tudo perfeito por causa de você. Vocês acham que não rolou? A DR. Primeira DR. Claro. Segunda DR. Irmão. Lembra o que acontece? Pobrezinho de Caim, vai lá, com boa intenção, pega tudo que era de bom do campo, faz aquela festona para Deus. E o pobrezinho do Abel pega a ovelhinha, conforme Deus havia ensinado que deveria ser. Matou. Aí Deus fala, show, gostei dessa. Quero essa aqui. Princípio de obediência, não é de quantidade. Tinha uma ovelhinha para 10 mangas. O cara que olhou que ofertou a 10 mangas falou, eu dei mais. Tinha uma ovelhinha para 5 restolhos de tudo que vocês possam imaginar. Estava cheia a mesa. Tinha uva bonita. Abóbora. Não tem nenhuma relação com ninguém que prometeu abóbora para a gente não, tá, gente? Só uma simples menção. Estava bonita a mesa, aqueles alface bonito. Mas não foi o que Deus pediu. Não foi o que Deus pediu. Caqui, olha o caquizão. Caju, cajuzão. Abacaxi, que abacaxi bonito, eu acho que estava naquela mesa que Caim ofereceu para Deus. Não era uma coisinha, não. Era muito. Mas foi isso que Deus pediu? Foi? Não.
Abelzinho pegou o que Deus pediu, só, foi o suficiente e fez. Obedeceu. Aí cria no coração de Caim uma vontade enorme de matar Deus, mas não podia. Como não podia matar Deus, fez o quê? Fez o quê? Matou o irmão. A igreja continua cometendo o mesmo pecado. Tem uma porção de gente cheia de dons aí, dons dos mais mirabolantes, importantes até para o crescimento da igreja, oferecendo uma quantidade enorme de serviço, vivendo uma vida tão ativa. Mas não é o que Deus pediu. E se não é o que Deus pediu, Deus não está o quê? Aceitando. E por não aceitar, chega no local onde todos nós estamos fazendo a mesma coisa. Quando nós vemos alguém fazendo alguma coisa que Deus está aceitando, o que a gente faz? Mata o irmão. Você já sofreu acusação? Já? Levanta a mão assim. É bom, né? É bom? Fica com a mãozinha assim. É, deve ser bom. Já? Com certeza, irmão. Até o mais novinho. Até o mais novinho. A pessoa chega, o mais novinho, aquele que chegou hoje para o Evangelho, ele tem uma visão diferente dos que estão aqui dentro. Ele começa a ver, fala assim, esse aqui é de Deus, esse aqui não. Isso aí é mó 7. Isso aí não dá testemunho nenhum. E não quero nem ficar perto. Passaram-se alguns meses, você pergunta para o introdutor. Ô Leila, irmã Adriana, cadê aquele irmão? Ah, pastor, ele já não vem tem 3 domingos. Aí você liga para o irmão. Ô Joaquim, bom dia, irmão Joaquim. O senhor está bem? Estou. Mas está bem mesmo, irmão Joaquim? O que está acontecendo? Não tenho te visto na igreja. Não, pastor. Estou desanimado. Irmão Joaquim, o senhor me recebe na sua casa? Claro, pastor, pode vir. O senhor é uma pessoa boa, pode vir na minha casa. Aí o pastor larga tudo e vai lá na casa do seu Joaquim. Chegando lá, a primeira coisa que ele fala assim, é um exemplo, tá, Fernanda? Olha, a Fernanda, que fica lá na frente com o senhor, passou por mim, não me deu nem bom dia. Ela não gosta de mim. Agora eu pergunto aos irmãos que levantaram as mãos que já foram perseguidos. Levanta a mão assim. Os que já foram perseguidos. Isso, levanta a mão. Bem alto. Tem mais gente? Isso. Isso. Vocês sabiam que tem gente que sai da igreja porque não recebe o bom dia? Que não recebe um abraço? Cristiane, que não lembram de mim porque não estou na lista dos aniversariantes? É recado do pastor. Se não está na lista dos aniversariantes, a culpa é minha, irmão. Mas o cadastro da IBD serve para isso. A culpa é do pastor. Mas o cadastro anual da igreja é feito em outubro, onde passa a lista, faz checklist com quem está na igreja. Então, se o irmão não tiver seu nome, a responsabilidade é de quem? É de quem? É minha. Só que a igreja, agora prepara o glória, é de Jesus. Não justifica você deixar de vir na igreja. Aqui é do Senhor.
Não é do pastor. Não é da Fernanda. Não é da Michele. Não é da Camille. Não é da Cristiane. Não é do irmão Newton, tesoureiro. Não é do diácono da igreja. Não é do professor. Aqui nada nos pertence. Aqui tudo é do Senhor. Tudo aqui é do Senhor. E aí, passado por essa situação, eu postei uma figurinha, acho que no meu stories, não sei aonde que eu botei. Agora eu sei dar valor. Quando Jesus deixou as 99 e foi atrás de quem? De mim. Isso é o que está escrito ali. Quando você começa a viver o Evangelho, você entende que o que você está fazendo aqui é para quem? É para a glória de Deus. É do Senhor. Não é para ninguém, meu irmão. E eu peço a todos a quem esses 28 anos que eu estou aqui, que eu magoei, me perdoe. Se eu for o Abel da tua vida, eu estou disposto a morrer por isso. Mas não mata quem não tem capacidade de morrer por Jesus. Se eu, como líder do irmão, for o Abel da tua casa, meu irmão, para mim é lucro, irmão. Tenho a maior consciência da minha fé. E sei que eu estou caminhando para o meu fim. Tenho a maior alegria de dizer que estou ainda combatendo o bom combate. Não tenho a menor dificuldade de assumir os meus erros. Mas não deixe de vir na igreja do Senhor. Não deixe de ter a sua vida com o Senhor. Moisés morre, assume Josué. O povo continuou com a mesma mentalidade. Não foi assim? Josué capítulo 24, os caras estavam velhos. Finalizo. Já são meio-dia, tocou o sino, a gente está com uma maior rango, né? A galera está querendo comer massa, geral. Já vou terminar. Lembra, capítulo 24? Se vocês quiserem, Josué agora está velho. Agora ele já está velho. Ele já está na turma 200, quase 90. Olha lá, capítulo 24 depois. Sabe o que ele fala? Se vocês quiserem servir ao Deus de vocês, bau, fica aí. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. O pessoal do louvor.